palavra de Deus diz o seguinte: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Essa é a palavra do Senhor. Há 3 semanas atrás, estávamos com o projeto Etnos na Tanzânia, treinando pastores e líderes nativos, tanzanianos, também da etnia Maasai, nas vilas de Lukungu e Paracuyo, para ensinar Bíblia àqueles irmãos que tanto precisam, que nunca tiveram acesso a um seminário, a bons livros, e é o que nós fazemos. E ali nós tivemos a oportunidade de conhecer o Bispo Emanuel. O Bispo Emanuel foi convertido ao Evangelho em 1984, ele é da etnia Maasai, e hoje ele não é somente um dos líderes entre os cristãos Maasai, mas entre os Maasai, na região de Morogoro, que foi a cidade onde nós ficamos, onde mora o missionário Paulo Brito, na Tanzânia, nosso parceiro. E conversando com aquele homem de Deus, com sua meia colorida, camisa roxa, terno branco. E ele contou um pouquinho da sua história. Ele por 3 vezes já foi levado à corte na cidade de Dar es Salaam, que é a maior cidade da Tanzânia, porque o povo da sua etnia não aceita que o evangelho seja pregado, porque dizem que é uma deturpação da cultura milenar Maasai. Mas ele não parou. Muitos vieram ao conhecimento de Jesus Cristo pela palavra que o Bispo Emanuel, que o irmão Emanuel tem pregado desde 1984. Centenas, muitas igrejas plantadas. Ou seja, ele não reteve para si a doutrina, a teologia, a verdade, mas ele colocou em prática. Assim devemos fazer. E é exatamente isso que está acontecendo nesses versículos em Efésios, os quais lemos. Esses versículos marcam uma mudança na carta, porque a carta aos Efésios ela possui 6 capítulos. Os 3 primeiros tratam de doutrina, e agora essa doutrina é colocada em prática nos capítulos 4, 5 e 6. E é exatamente isso que está acontecendo. É o que aconteceu na vida do Bispo Emanuel. É fé em prática. É o que está acontecendo aqui. É toda a teologia, é todo o ensino, é toda a doutrina colocada em prática. E como Paulo começa? Paulo começa através de uma igreja relacional. Através da igreja, tratando o coração da igreja, dizendo que a igreja precisa estar unida, porque ela é um só corpo. E nestes versículos, nós vemos uma divisão em 3 blocos. Primeiro, no versículo 1, Paulo ele dá um encorajamento, ele encoraja as pessoas a viverem de modo digno daquilo que foram chamados. Depois, nos versículos 2 e 3, nós temos 4 marcas de uma igreja que vive unida como um só corpo. E por fim, nos versículos 4, 5 e 6, nós temos o alicerce, o fundamento sobre os quais estas marcas, elas crescem, e sobre os quais nós devemos crer e que sustentam a unidade da igreja. Então essa é a divisão do texto, o qual nós iremos explorar a partir de agora, começando no versículo 1. Por favor, deixe sua Bíblia aberta, deixe sua Bíblia ligada, e o texto também está aqui na tela, está o versículo inteiro. Palavra de encorajamento. Notem que Paulo inicia o versículo dizendo por isso. Isso aqui tem um grande significado. Porque nos 3 capítulos anteriores, ele tratou de doutrina.
Ele apresentou o plano de Deus através de Jesus Cristo, agora sendo aplicado no coração de cada cristão pelo Espírito. Ele tratou da natureza da igreja, ele apresentou doutrina. Então, por conta de tudo isso, vamos agora à prática. Nós não podemos reter a doutrina só para nós. Nós não podemos reter o conhecimento bíblico e ficarmos tranquilos com ele. Não, nós temos que partir para a prática. Por isso, por causa de tudo que foi dito. Vejam que Paulo também diz, prisioneiro no Senhor. Isto, pois, esta carta foi escrita por volta do ano 62, a carta aos Efésios. 8 anos depois do apóstolo ter plantado a igreja de Éfeso em sua terceira viagem missionária. Ele estava nesse momento preso, era uma prisão domiciliar na cidade de Roma. E isso vocês podem ver em Atos capítulo 28. Por isso ele diz, prisioneiro no Senhor. E então a parte final do versículo 1, viver de maneira digna da vocação que foram chamados. O que é isso? Paulo está se dirigindo aos crentes. Não é a vocação, a sua profissão, não sou eu como economista, ou você como engenheiro, como advogado, como médico, não é isso que ele se refere. A vocação aqui é aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Os salvos no Senhor Jesus, aqueles que foram chamados pelo Espírito e hoje compõem a igreja, o corpo de Cristo. É a estes que Paulo se dirige, a mim e a você. Os crentes no Senhor Jesus. E ele deixa bem claro, veja o que está escrito. Se você é crente, viva como crente. Você foi reconciliado com Deus, você tem agora um chamado, uma vida, você foi unido com o Senhor, Deus Todo-Poderoso, por causa da obra de Jesus Cristo, viva como crente. Essa é a ideia. Tudo aquilo que foi falado nos 3 últimos capítulos, coloque em prática. Viva como crente. E como que eu vou viver como crente? Simples. Você tem a Bíblia na sua mão, você tem trocentas traduções, várias em sua casa. Leia a Bíblia. Ela é o nosso manual de regra, é o nosso manual de fé e prática. Veja a Escritura, e ali você vai ver como Jesus andou. Aí você imita seu Big Brother. Você olha para ele, poxa, Jesus fez isso, então eu vou fazer também. É isso. Nós temos que viver como cristãos, porque se somos cristãos, se cremos no Senhor Jesus, viva como tal. Tenha a Bíblia como seu manual de vida. Se a Bíblia diz, homens, tenham somente uma esposa, o que a gente faz? Nós vamos ter uma esposa apenas, e vice-versa, minhas irmãs. Lá na Tanzânia, na cultura Maasai, eles são polígamos. E há um detalhe muito interessante. O homem pode ter quantas esposas ele quiser. Quantas ele quiser. Mas depende da quantidade de vacas que ele tem. A cada 15 vacas, uma esposa. Eu fico imaginando os fazendeiros do Mato Grosso, da minha terra. É a cultura local. Agora vocês começam a entender que quando o evangelho chega nesses lugares, e o evangelho começa a ser pregado, e o líder ali em 1 Timóteo capítulo 3, ele tem que ser esposo de uma só mulher, aí realmente uma cultura milenar vai ficar grilada com o evangelho sendo pregado. É por isso e por outras que o bispo Emanuel é levado à corte, mas até hoje ele não foi condenado, porque o Senhor é bom. Mas essa é a palavra que Paulo está nos dando no versículo 1. Vivam de maneira digna, conforme a vocação que vocês foram chamados. Num português bem rasgado. Você é crente? Viva como crente. É isso. E a partir de agora, nós vamos ter algumas marcas, nos versículos 2 e 3, que vão fluir deste chamado. E é o segundo bloco de mensagem. As marcas da unidade do corpo de Cristo. Nós queremos ter uma igreja relacional? A gente precisa viver desse jeito. É fácil? Não, não é fácil não. Eu me incluo na lista. Não é fácil. Mas nós precisamos. É a orientação bíblica. E todas estas marcas, essas 4 marcas, elas vão fluir do nosso chamado.
Porque hoje nós estamos unidos com o nosso Senhor Jesus. E dia após dia, num processo chamado santificação, nós nos parecemos mais com Ele. Quais são as marcas? Primeira marca, humildade. É a primeira palavra que você encontra ali. Humildade. Não vou fazer nenhum rodeio. Já vamos olhar para o mestre. Vamos colocar a régua lá em cima. Porque Paulo meio que desenha para a gente, em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 a 8, o que é a humildade. Lá diz o seguinte: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí a gente coloca a régua lá em cima, mas é o nosso Jesus, é o nosso Big Brother, é só você olhar para Ele, você está unido com Ele. Isso aqui é impossível. A gente caminhar rumo à humildade? Não. Mas o que é humildade? É você pegar o seu eu e colocá-lo de lado. Sabe as armadilhas do nosso ego? Rompê-las e colocar Jesus Cristo no centro de nossas vidas. É Ele, porque quando Jesus estiver no centro de nossas vidas, vai ser muito mais fácil nos relacionarmos com todos, com o nosso próximo, em casa, dentro da igreja. É Jesus o centro de nossas vidas e não o nosso umbigo. Ele vem primeiro. Note que quando Cristo é o centro de nossas vidas, até a nossa oração vai mudar. Com certeza. Você vai parar de ser uma criança birrenta, mal criada, dizendo em sua oração: eu quero, eu faço, eu determino. Você vai mudar. Sabe como vai ser a sua oração? Que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é humildade. É tirar o seu eu da frente e colocar Jesus como centro de sua vida. Para que um dia você possa dizer, como Paulo disse, em 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí sim, mas para isso Jesus tem que ser o centro da nossa vida e não nós. Temos que ser humildes. Há 2 anos atrás, quando estivemos pela primeira vez treinando pastores no Malawi, nós fomos à vila de Goliete. Hoje é um lugar que está quase todo, infelizmente, alagado por causa do ciclone de 2, 3 semanas atrás. Mas estivemos ali treinando, foi no primeiro treinamento, nós tivemos 48 pastores, em maio de 2017. No primeiro dia de treinamento, estavam faltando 8, nós tínhamos 40. E eles chegaram no finalzinho da segunda-feira. Eram pastores de Moçambique, liderados pelo pastor Fernando. E então, depois do primeiro dia, depois que terminamos o treinamento, eles fizeram uma fila porque nós entregamos Bíblias, livros. Daqui a 5 semanas, quando voltarmos ao Malawi, vamos começar a entregar também tablets, que aí fica mais chique. A gente consegue colocar um monte de livro, comentário, Bíblia, por aí vai. E aqueles 8 homens se enfileiraram diante de nós e nós estávamos entregando. Eles estavam suados, mas suados, igual tampa de chaleira, mas suados. E então o pastor Fernando, ele chega diante de mim e fala: Maurício, eu quero pedir perdão porque nós chegamos atrasados. É que foram 2 dias andando de Moçambique até aqui, mas nós conseguimos chegar, porque a gente precisa aprender mais sobre Deus. Esses caras são plantadores de igreja. Já plantaram várias igrejas e foram andando 2 dias para ouvir aquelas pessoas que vieram de Alphaville, São Paulo, foram de avião, alugaram 4x4, mas eles estavam lá. Humildade é Cristo no centro de nossas vidas. Essa é a primeira marca para uma boa igreja relacional.
Segundo, logo na sequência, mansidão. O que é isso? Significa ser bobo? Um capacho? Que todo mundo pisa em cima? De forma alguma. É ter autocontrole. É uma ira na dose certa, sem pecar. É equilíbrio em palavras e atitudes. E hoje, em tempos de mídia social, com intolerância a nível hard, dificílimo. Vai discutir política no Facebook. Vai discutir religião. Futebol, então. Vai lá. Eu gosto de acompanhar alguns fóruns teológicos. Eu nunca entro na discussão, mas eu gosto de ver o pau quebrar. E porque geralmente o reformado é o que mais apanha. Porque sempre tem um espertão religioso que chega assim e diz: não sou de Armínio, não sou de Calvino, eu sou de Jesus. Ah, e nós também não. Como se eu seguisse Calvino. Intolerância. As pessoas, elas não discutem mais, é intolerância total. Mas não, para termos uma igreja relacional, para sermos unidos no corpo de Cristo ao qual nós pertencemos, nós precisamos tolerar uns aos outros. Isso foi um pouquinho depois. Mas nós temos que ter autocontrole. É uma ira na dose certa. Não significa que você vai ser bobo, deixar todo mundo pisar em você. Mas com amor, carinho e na hora certa colocar as suas palavras. O que é isso aqui? Isso aqui é um rungo. Isso aqui é uma arma Maasai. Eles carregam essa arma Maasai aqui na cintura, junto com o facão. E eles aprendem desde criança a utilizar um rungo para abater animais, porque eles criam cabras, vacas e por aí vai. E eles aprendem desde criança a lutar com hiena, leão e outros animais também. Mas eu ouvi de um Maasai não crente. Eu fiquei até assustado ele falando comigo. Como se fosse a sua conversa de padaria. Perguntando para ele: puxa, que legal esse rungo. Queria um para levar para o Brasil. E ele me disse: isso aqui é para isso, isso e isso. E também se alguém mexer com minha mulher, eu mato o cara. Porque na cultura pode. Se você mexer com a mulher do outro, você pode matá-lo. Mas eu notei na igreja onde nós demos o treinamento na vila de Paracuio, e lá tinham vários maçais sentados, como vocês, vários deles com facão e um rungo, mas crente. É melhor você pregar a verdade, senão... Mas por que eu estou dizendo isso? Ele continua usando o rungo dele, mas agora com autocontrole, com mansidão. Diferente, ele não vai matar mais ninguém, mas ele precisa daquilo para abater os animais, que é o que eles utilizam. Tenhamos mansidão, meus irmãos. Tenhamos tranquilidade. Mas eu sou um cara difícil. Quem não é? Peça para o Senhor te domar. Peça para Ele, como diz o salmista, Salmo 19, versículo 14, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Vai ser mais fácil ter uma igreja relacional. Terceira marca, logo na sequência do texto, longanimidade. Então, um ânimo longo. Em outras palavras, paciência. E quando nós olhamos para este século, um dos principais males desse século, chama-se síndrome do pensamento acelerado. Um turbilhão de informações que nós temos que processar todos os dias, principalmente por causa de um bichinho que a gente carrega, chamado celular. Nós temos que processar todas essas informações diariamente, e isso muitas vezes não faz bem para nós. Nós temos aqui conosco hoje as crianças do 5º e 6º ano. Muitas vezes é um turbilhão de informação que essas crianças estão recebendo também. Porque ele sai do tablet, ele vai para o celular, ele vai para o YouTube, ele fica 7 horas jogando Fortnite, aí ele cansa de jogar Fortnite, ele volta para o YouTube, aí ele tem que responder as 200 mensagens do WhatsApp dele, desde pequenininho. E o cérebro a todo vapor. E começa a sair fumacinha. E aí o que acontece?
não suportamos mais o tédio. Manda seu filho ler um livro, 5 páginas. Vai dar desespero nele. Não sei se você vai se lembrar, mas antigamente, quando eu era moleque, tinha um filme chamado Os Gremlins. Quando você jogava água neles, eles ficavam loucos. É igual a molecada hoje, com tédio, ele não aguenta. Ele fica desesperado. Você está rindo? Vou cortar seu Wi-Fi, quero ver se você vive. Ano passado, quando nós tivemos o problema com os caminhoneiros, faltou combustível, essas coisas, foi um transtorno. Eu queria ver se tivessem cortado o Wi-Fi e o 3G. O Brasil tinha implodido. Uma semana. Você está rindo? Mas deixa eu te perguntar. E esse turbilhão de informação para você também tem te tornado impaciente? Você chega a um ponto que você não consegue mais celebrar as vitórias, porque ao invés de você celebrar o pódio, você já está pensando no próximo desafio? Você tem impaciência com pessoas lentas? Você não consegue relaxar? Precisamos ter paciência, meus irmãos. Ela vai fazer bem para nós, ela vai fazer bem para a igreja de Jesus, ela vai fazer bem para a nossa casa. Precisamos ter paciência. Ah, como é difícil. Mas é possível. Aleluia. 4ª marca. Na sequência do texto, você pode ver: suportando uns aos outros. O que Paulo quer dizer aqui é o seguinte: é a prática da paciência. Essa marca é a prática da paciência. Isso aqui não é suporte, por exemplo, igual essa semana nós, pela graça, o Projeto Et nos pôde fazer com o pastor Juma, nosso tradutor, que teve a sua casa em Sanji, no Malawi. Ela caiu por causa do ciclone. E sabe quanto custa para levantar uma casa? R$ 1.900. Sabe quanto custa para ele comprar um terreno novo, numa região que não está agora com problema de cólera nem nada? R$ 1.400. Com 3.300 você ajuda um cara no Malawi a comprar um terreno e levantar uma casa. Impressionante. Mas o sentido do texto aqui é de tolerância, porque ele vem na sequência. A gente precisa olhar o contexto. Humildade, mansidão, paciência, e agora nós precisamos colocar em prática e tolerar uns aos outros em amor. Vamos pensar na igreja da época. 2000 anos atrás, igreja de Éfeso, composta por judeus e gentios. Aí eles resolvem marcar um churrasco. Aí chega o gentio para o judeu e fala: nós vamos fazer aquela picanha suína. Aí o judeu vira: você está maluco comer carne de porco? Ah, é? Então nós vamos, só pode participar do churrasco quem é circuncidado. Aí o judeu, o gentio: você está maluco, rapaz? Você é circuncidado coisa nenhuma? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar na sexta-feira. O gentio fala para o judeu: mas sexta-feira eu não posso. Imagina, e por aí vai. A gente pode viajar nas ideias. Imagina eles tentando marcar um churrasco. Um não tolerando o pensamento do outro. Vai dar confusão. E o que Paulo nos exorta, faz um apelo a nós, nos encoraja a fazer, é pegar essa paciência e colocá-la em prática. Tolerar mesmo quando temos opiniões diferentes. O que também não é fácil, mas é possível. Veja o que Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. E isso está enraizado no amor, porque se não tiver amor, não vai dar. E Paulo já deixou bem claro no capítulo anterior, versículo 17. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Aí vai ficar mais fácil. A convivência, um tolerar e respeitar a posição do outro, mesmo que seja teológica, mesmo que seja diferente, aí nós vamos nos tolerar em amor e conviver e ter uma igreja relacional, gostosa,
gostosa, onde nós temos prazer em ir, em estar com os irmãos. Esse é o nosso desejo para a nossa IP Alpha. 4 marcas. E agora, como que concluindo essas marcas, o apóstolo Paulo diz, no versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quer dizer que somos nós, então, que estamos unidos por aquilo que a gente fez? Não, de forma alguma. De forma alguma. Nós fomos unidos pelo nosso Deus por causa da vitória de Cristo na cruz, e agora é o Espírito Santo que nos une a Jesus, pela fé que Ele gera em nós. É Ele. Essa é a união. É essa. E a igreja histórica naquele tempo precisava entender que muitas vezes para nós é difícil hoje entender aquele contexto histórico, mas era o que estava acontecendo. Judeus e gentios debaixo do mesmo teto. E Paulo chega para ambos e diz: vocês fazem parte do mesmo corpo, que é a igreja, cujo cabeça é Cristo. Não somente o judeu, mas o gentio também. Então agora, eles, fazendo parte do mesmo corpo, e também nós, aplicando a nós essa mensagem, nós temos que nos esforçar para viver em paz. Como que nós vamos conseguir? Tendo humildade, mansidão, paciência e tolerando uns aos outros. É o que a Escritura nos ensina. Que Deus nos dê a graça de caminharmos dessa forma. Essas são as marcas. Aí o texto continua. Agora o alicerce, o fundamento. Se você reparar bem, nós temos nesses 3 últimos versículos a figura do Espírito, do Senhor e de Deus. E é nessa estrutura, com uma estrutura trinitariana, que Paulo apresenta o fundamento para vivermos unidos, para sermos uma igreja relacional. Está baseado na Trindade. Nós temos aqui 3 blocos. Primeiro o Espírito, depois o Senhor Jesus e por último o nosso Deus. São 7 partes, 2 falando sobre a Trindade, e 2 para o Espírito e 2 para Jesus. Olhando para o texto vai ficar mais fácil. Primeiro, um só corpo. Isso está relacionado ao Espírito. Sim, o primeiro fundamento pelo qual nós devemos viver unidos, pelo qual o corpo do Senhor está unido, é que nós somos um só corpo. É o Espírito Santo de Deus que trouxe esse corpo à união. É Ele quem nos une a Jesus, o nosso irmão em comum. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que faz isso no ato da sua conversão. Um só corpo refere-se à igreja invisível a qual nós fazemos parte. Importante, aqui não está falando em uniformidade da igreja, mas em unidade da igreja. Unidade, um só corpo, a igreja invisível do Senhor, esse é o primeiro fundamento. Nós pertencemos, todos nós, brasileiros, maçai, malauanos, tanzanianos e por aí vai. Os crentes no Senhor Jesus pertencem a um só corpo, uma igreja, e foram unidos pelo Espírito Santo. Segundo fundamento, esse é fácil, um só Espírito, é o Espírito de Deus. Aquele que veio sobre os judeus em Pentecostes, Atos capítulo 2, aquele que veio sobre os gentios na casa de Cornélio, em Atos capítulo 17, aquele que foi necessário Jesus ir aos céus para enviá-lo, e quando ele veio, ele está nos guiando pelo caminho correto. Ele vai guiar o mundo e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo e nos guiar por toda a verdade. João capítulo 16, versículos 8 e 13. É Ele, é esse o Espírito do nosso Senhor. E Ele é um dos fundamentos pelos quais nós devemos viver unidos. Terceiro fundamento, também ligado ao Espírito Santo, nesse primeiro bloco falando do Espírito.
uma só esperança. Que esperança é essa? E aí nós precisamos lembrar do capítulo 1, versículo 14, que diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Ele é a nossa esperança. Nós fomos selados pelo Espírito, e ninguém pode agora nos arrebatar da mão do Senhor, porque é o Espírito Santo que nos garante, para no dia que Jesus voltar, e nós o encontrarmos nos céus, onde a criação será restaurada, nós teremos um novo céu e uma nova terra. Ele é a garantia que nós estaremos com Ele. Aleluia! É o Espírito Santo do nosso Deus, e nenhum outro. Ele é a nossa esperança. Quarto, e agora nós começamos a falar do Filho. Em quarto lugar, diz um só Senhor. O quarto fundamento para a unidade do seu próprio corpo. Um só Senhor. Quem é esse Senhor? Jesus Cristo. É dele que Paulo está falando. Ele é o autor e consumador da fé, Hebreus capítulo 12, versículo 2. Ele que é o único mediador entre Deus e os homens, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e nós hoje, por causa dele, na fé neste mediador, nós somos sua propriedade. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos sua propriedade, nós somos seu povo. Há um só Senhor, Jesus Cristo é o nosso Senhor, aleluia. Eu vivo repetindo, já falei isso na escola bíblica. É uma das frases que eu gosto de aprender nos idiomas onde a gente vai com o projeto Etnos. Entichewa, Yesu Cristo indi ambuye. Jesus Cristo é Senhor. E agora em Swahili. Yesu Cristo ndie Bwana. Jesus Cristo é Senhor. Ele é o meu e o seu Senhor. Somente Jesus. E agora duas coisas ligadas a ele. Os próximos dois fundamentos, os próximos dois alicerces. Uma só fé. Fé em quem? Fé em Jesus. É uma só fé que nos une. Fé no Filho do Deus Todo-Poderoso que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Fé nele e em nenhum outro. Agora, se você entrou aqui hoje e você não o conhece, creia nele, porque não há nenhum outro caminho a não ser a fé no Senhor Jesus. Pois se com tua boca confessares a Jesus como o Senhor, e em teu coração você acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Há uma só fé, fé no Senhor Jesus e em nenhum outro. Sexta, marca um só batismo. Aquilo que fizemos hoje. Aqui não está se referindo ao batismo do Espírito Santo no ato da nossa conversão, mas é o batismo como sacramento do Novo Testamento, juntamente com a ceia do Senhor, são os dois sacramentos da nova aliança. O batismo é o sinal e selo da nossa união com Cristo, e a ceia, onde nós celebramos a nossa união com Cristo, que é o que faremos no próximo domingo. Então esse batismo, e aqui também não fala de forma, tá? Se é muita água, pouca água, ou lama, como é utilizado lá na Tanzânia. Aqui não está falando, mas está falando no sinal e selo da nova aliança. Sim, há um só batismo. Por último, o sétimo alicerce, que na verdade é a fonte de todos os outros. Há um só Deus. Há um só Deus. Eu vou repetir. Há um só Deus. Diga Israel, ou diga Alphaville, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Ensina isso para os teus filhos. Desde pequeno. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor, Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Quer dizer que Ele é o Pai de todo mundo é filho de Deus? Não.
Repare o contexto. Porque a gente lê no capítulo 1 do Evangelho de João que somente é filho de Deus aqueles que estão unidos a Jesus Cristo, aqueles que amam o Filho. Então aqui, quando Paulo escreve pai de todos, no contexto da carta, é que ele é pai tanto do judeu, quanto do gentio, quanto de quem crê em Jesus, no século 21, em Alphaville. Ele é o pai de todos. E isso aqui refere-se à total soberania de Deus. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Tanto que Paulo escreve no capítulo 1, versículo 11, aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E um texto que eu adoro, Jó capítulo 42, versículo 2, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É isso mesmo, Ele é o nosso Deus, Ele é soberano. Há um só Deus. Realmente, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estes são os fundamentos. Recapitulando, nós temos uma palavra de encorajamento no versículo 1. Logo depois, nós temos 4 marcas: humildade, mansidão, paciência, e a gente precisa tolerar um ao outro em amor. E depois, então, Paulo vem de forma trinitariana, ele apresenta o fundamento. Nós fomos chamados pelo mesmo Espírito. Nós estamos unidos ao mesmo Cristo. E nós pertencemos à família do mesmo Deus e nós temos um Pai em comum. Aleluia. Finalizando. Dia 7 de março, umas 3 semanas atrás, 14h, dia inesquecível na minha vida. Final do treinamento na vila de Paracuio, junto aos Maasai. Aquele dia em que o Senhor nosso Deus resolveu trazer um mover, algo que eu não via há anos. É difícil até de explicar, mas foi algo fantástico, momento de oração, momento de quebrantamento, momento de choro, mas choro mesmo. Haviam ali umas 120, 130 pessoas. Foi algo muito especial. E no final estavam todos chorando, louvando a Deus, orando. Foi muito claro um desejo no meu coração. Eu pensei assim, eu vou abraçar todo mundo. Está todo mundo já suado mesmo, eu também, estava pingando. Eu vou abraçar todo mundo. Eu abracei os 120 Maasai naquele dia. E a gente chorava junto, e aquele negócio todo. Algumas mamas Maasai, elas chegaram para orar com a gente. Elas nos abraçavam, em pranto, oravam com a gente, em Swahili. Eu não entendia nada, mas a gente estava chorando junto. E no final da oração, elas se ajoelhavam, elas tiravam um lenço, suado, cheio de lágrimas, e elas limparam os nossos pés naquele dia. É difícil falar. Eu perdi o chão, eu até sentava, porque foi um momento muito especial. Algo que o missionário Paulo Brito, que está há 8 anos na Tanzânia, ele falou que ele nunca tinha visto. Mas foi um sinal de agradecimento. E no final, o pastor Ibrahim, pastor Maasai daquela vila de Paracuio, ele pediu a palavra, encerrou aquele momento. Nós tivemos ali quase 1 hora de choro, oração, abraços, algo inexplicável. E ele disse algo muito importante. Vocês disseram que no treinamento que nós somos uma família. Sim, nós somos uma família. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Sim, nós pertencemos à mesma família. Independente da nossa cor, independente da nossa raça, da nossa etnia, nós pertencemos a um só corpo. E ele disse isso em lágrimas. E vocês abraçaram um por um. E nós choramos juntos. E eu pude ver que realmente a Escritura é real. As palavras de vocês são real. Nós somos uma família.
Meu irmão, hoje é dia para você se quebrantar também. Você está de bico com alguém? Você precisa pedir perdão para sua esposa? Você precisa chegar em casa e falar com o seu filho que você está brigado com ele? Talvez você precise de mais humildade, mansidão, paciência. Talvez você precise tolerar mais uns aos outros na igreja, na sua casa. Peça perdão ao Senhor, porque nós pertencemos à mesma família. Nós pertencemos a um único corpo. E você que não conhece a Jesus Cristo, confesse-o como o Senhor de sua vida. Porque para fazer parte desse corpo, é necessário fé em Jesus e arrependimento de pecados.